Então é isso, vamos lá. A gente começou nosso conteúdo, né, de sociologia falando sobre, afinal, o que é a sociologia, como que a gente define sociologia. Vocês fizeram uma pesquisa e acharam alguns conceitos, algumas definições. Então eu trouxe duas definições aqui para a gente retomar, para a gente recordar. Então, sociologia é uma ciência que objetiva compreender os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades modernas. Então, lembrando, né, olha aqui, eu destaquei aqui a palavra ciência e sociedades. Uma outra definição que eu peguei aqui no próprio caderno do aluno de vocês, página 72, sociologia é uma ciência que estuda a sociedade e os grupos, organizações e instituições que a compõem, no intuito de compreendê-los dentro da dinâmica das interações sociais. Então, de novo aparece aqui a palavra ciência, a palavra sociedade, a questão das interações sociais. Então, retomando, né, a sociologia é uma ciência, né, é um estudo científico das sociedades, dos grupos humanos, né, de como é a ciência que vai procurar entender como os homens se relacionam em grupo, vai procurar compreender as interações sociais. E no sentido de entender quais são esses conflitos, permanências e transformações das sociedades. Ok? Então, acho que deu para retomar um pouquinho aí o que significa sociologia, o que é a sociologia. Em seguida, a gente tomou aqui a ideia, de novo, né, de que sociologia é uma ciência, quais são as outras formas de conhecimento, né, que são possíveis? A sociologia está dentro do conhecimento científico. Mas, e antes do surgimento da ciência, né, as pessoas não procuravam entender as sociedades na antiguidade, procuravam dar sentido, explicação às relações que eles tinham uns com os outros? Sim, a resposta é sim. Mas de que forma eles faziam isso? Eles faziam isso através das outras formas de conhecimento que coexistem com a ciência e que são essas que eu coloquei aqui para vocês. Então, o conhecimento religioso é uma dessas formas de conhecimento, né? Durante muito tempo na história da humanidade, as explicações para tudo vinha da religião. E o que caracteriza o conhecimento religioso? É a crença em um Deus ou em um livro sagrado. É uma explicação da realidade que a gente vive a partir de uma realidade que é exterior, né, que está acima daquilo que a gente vive. E que está fundamentada numa crença, numa fé. Ok? Então, como eu explico o fato na Idade Média, eu ser um vassalo, de eu ser um camponês e não ser um nobre, através da explicação religiosa, porque Deus quis que fosse assim. Não era o meu destino ser um nobre, mas sim ser um camponês. E eu devo seguir esse destino, isso que está determinado para mim, a partir de uma força externa, de uma determinação que está acima da minha vontade. Outro tipo de conhecimento, né, que também nos ajudou a procurar conhecer e entender o mundo, entender as sociedades, né, antes do surgimento da ciência, foi o conhecimento filosófico. E o conhecimento filosófico está fundamentado no pensamento racional e lógico em busca de dar sentido ao mundo. Então, as grandes questões da humanidade, né, o que é a vida, o que é felicidade, enfim, todas essas questões que o homem se colocava, se perguntava, né, que não tinha entendimento, ele buscava através da racionalidade, de um pensamento racional, de uma lógica, compreender essa questão, ter esse entendimento, ok? Outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento que a gente mais usa, na verdade, né, é o conhecimento que vem do senso comum. O que caracteriza o senso comum? O senso comum é o tipo de conhecimento que está
fundamentado na experiência, está fundamentado no conhecimento prático daquilo que a gente vive, daquilo que a gente aprende a partir da experiência, a partir da nossa vivência. Então, a maior parte do tempo nós estamos, o conhecimento que a gente utiliza é esse conhecimento da experiência, né? Então, para atravessar uma rua, uma avenida, a gente não precisa se utilizar de conhecimento científico para fazer cálculos, para saber a distância, né, em que velocidade a gente tem que percorrer aquele caminho para não ser atropelado. Para esquentar uma comida, a gente não precisa saber, teoricamente, teorias da física ou da química para, né, esquentar um arroz. A gente sabe que a partir de um determinado tempo, a comida no fogo, ela vai ficar na temperatura que a gente deseja. Então, é um conhecimento de senso comum que vem daquilo que eu vivi ou de outras vivências, de outras experiências que foram transmitidas para mim. Então, quando a gente é criança, a gente não precisa colocar o dedo na tomada para saber que dá choque, né? Nossos pais, os adultos que estão em volta sempre nos alertam. Olha, não faz isso, não faz aquilo. Então, é uma experiência que foi vivida, não que necessariamente tenha passado por aquilo, né? Mas é um conhecimento que vem da vida prática, da ordem prática. E, por fim, a gente chega no conhecimento científico, né? Que vai se diferenciar dos outros tipos de conhecimento, porque é um conhecimento que vai seguir um método de observação e de experimentação. Então, a ciência ela tem uma metodologia para se conhecer as causas e as consequências das coisas. Não é só um conhecimento que vem da prática, não é um conhecimento apenas do ponto de vista racional, lógico, e nem é um conhecimento de uma crença, de uma fé em algo. A ciência ela vai buscar entender as causas e consequências dos fenômenos através de um estudo aprofundado sobre aquele objeto e que segue uma metodologia. Então, cada ciência tem a sua metodologia, né? A sua forma de chegar a um conhecimento. Tudo bem? E a sociologia está dentro aqui do conhecimento científico. Os dois instrumentos mais importantes para que a sociologia ela atinja o seu objetivo de compreender a sociedade, de compreender as relações humanas, estão aqui nesses dois conceitos aqui, nessas duas palavrinhas que vocês foram convidados a pesquisar sobre elas e ler sobre elas, que é o estranhamento e a desnaturalização. Então, duas importantes ferramentas para compreendermos os fatos que ocorrem na sociedade. Todo conhecimento sociológico parte dessas duas ideias aqui, de estranhamento e de desnaturalização. Afinal, professor, o que essas palavras significam, né? Bom, vamos começar pelo estranhamento. Estranhamento, ato de se estranhar, de se incomodar, de se questionar, de se problematizar algo. O que é aquilo que é estranho para mim? Estranho para mim é aquilo que eu desconheço, é aquilo que eu não sei a respeito, ou que eu me pergunto, né, se aquilo que eu sei é realmente, de fato, é aquele fenômeno. Então, o estranhamento é aquilo que nos leva à primeira vontade, que é a vontade primeira de saber, a vontade de se conhecer o novo, de se habituar a ele e assim o entender melhor. Então, o estranhamento uma primeira pergunta, é olhar para um objeto e questioná-lo. Por que isso é dessa forma? Será que aquilo que eu sei sobre tal coisa o realmente é? Então, olha só, coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Não é estranho que algumas pessoas discriminem outras pela cor da pele? Não é estranho que exista um padrão de beleza no qual as pessoas devam se enquadrar? E afinal, quem que definiu esse padrão de beleza? De onde vem? Não é estranho que as mulheres, desculpa aqui se é um errinho, a gente vai corrigir. Não é estranho que as mulheres recebam salários menores do que os homens? Por quê, né?
que a mulher, trabalhando na mesma ocupação, elas recebam, em média, 30% a menos do que os homens. Não é estranho que a maioria dos alunos das faculdades públicas sejam oriundos de escolas particulares? Então, o estranhamento é perguntar sobre tudo, é se incomodar, né? É questionar tudo. E o que esse estranhamento faz? Por que ele é tão importante para o estudo da sociologia, se compreender a sociedade? É que quando a gente tem uma postura de estranhamento, a gente vai além das interpretações que são marcadas pelo senso comum. Às vezes o senso comum ele tem resposta para essas perguntas, mas será que essas respostas dão conta de responder aquilo que, assim, se chegar à verdade, chegar às causas das coisas? Por muito tempo o senso comum considerou que as pessoas negras eram inferiores às pessoas brancas. Mas com base no quê? Uma experiência, mas que era uma experiência marcada pelo quê? Talvez por um processo de escravidão, né? Uma visão etnocêntrica, europeia, de que os brancos eram os corretos e que os negros eram povos atrasados, subjugados, que deveriam ser escravizados. Então, é um conhecimento que vem de uma experiência mal feita, na verdade, que não responde porque existe esse entendimento, né? Cientificamente não existe comprovação de inferioridade de nenhuma pessoa em relação a outra por causa da cor da sua pele. Então é preciso fazer esse questionamento para se buscar um entendimento, para se buscar a verdade. Padrão de beleza, quem foi que colocou esse padrão de beleza? De novo, né? Uma visão que vem de uma predominância da visão europeizada do mundo. Qual que é o padrão de beleza? As pessoas de pele clara, pessoas de cabelo liso. Mas por quê? De onde vem? De uma experiência que está fundamentada num preconceito. Então, estranhar é questionar, é querer buscar a razão das coisas, é querer ir além daquilo que a aparência nos mostra, que é o que fundamenta o senso comum. O senso comum está muito marcado pela aparência das coisas. E quando você estranha, você busca a essência. Você vai atrás para conhecer melhor, conhecer as causas, o que está por trás daquilo. Bom, desnaturalização. A desnaturalização é uma consequência do estranhamento. Quando a gente começa a estranhar e questionar as coisas, a gente vai perceber que muitas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa realidade, elas estão tão arraigadas, né? Estão tão consolidadas, são tão óbvias que a gente tende a achar que aquilo é natural, que aquilo foi algo que não pode ser mudado, que foi determinado naturalmente, que não tem como se mudar aquilo. Mas esse processo, né, essa atitude de estranhar e de questionar, às vezes nos leva a entender que, na verdade, aquilo não é natural. Aquilo é uma construção social. É algo que foi criado pelo próprio homem, né, pelas suas relações. É uma consequência das relações humanas, é uma consequência de um desenvolvimento histórico, das relações que os homens estabeleceram e que levaram àquela situação. E se são consequências da ação humana, elas podem ser transformadas, elas não precisam ser daquele jeito. Elas estão sendo daquele jeito, mas elas podem ser alteradas. Elas não são naturais. Então aqui, né, nós cotidianos nos deparamos com situações que parecem tão consolidadas, são obras repetitivas que nos parece que elas são naturais. Porém, quando a gente começa a estranhar essas situações, questionar essas situações, ir além da aparência, buscar entender por quê, a gente percebe que muitas vezes elas não são naturais, mas são constituídas socialmente, isto é, resultado das relações sociais que os homens estabeleceram ao longo da história. Então, o que significa desnaturalizar? Naturalizar significa estabelecer um olhar de estranhamento sobre uma situação considerada natural, de modo a perceber que, na verdade, ela tem uma origem social, ela é resultado das relações
humanas, ela não é resultado da natureza. Então, coloquei alguns exemplos aqui de situações que estão tão consolidadas, tão óbvias, tão permanentes no nosso dia a dia que a gente chega a achar que elas são naturais, mas na verdade não são. Vamos lá. É função da mulher cuidar da casa e dos filhos. Não é? A gente não aprende desde pequeno, desde criança, que é a mulher que tem que cuidar da casa, fazer as tarefas domésticas, que as crianças são as mulheres que têm que cuidar quando uma criança está chorando, ou então quando alguém precisa sair para trabalhar, quem tem que cuidar da criança. Né? Então, isso está começando a mudar já, né? Essa visão na nossa sociedade, pelas conquistas, pelos avanços que a gente teve, isso já começou a mudar, mas em muitos lugares isso é colocado como uma regra que não pode ser desobedecida. Então, isso, na verdade, não é natural. Isso foi resultado de uma construção, de uma relação que os homens estabeleceram e colocaram a mulher com alguns papéis sociais. Ir para a escola, olha só. Todo mundo, toda criança, todo jovem aprende que, né, desde pequeno, que é sua obrigação ir para a escola. Legal. Isso tem razão, isso tem motivo, tem explicação. Isso não é natural ir para a escola. Isso é uma construção social, uma necessidade social. Pensar assim, natural é aquilo que é imprescindível para a nossa sobrevivência e que aí todo mundo faz. Então, por exemplo, respirar é natural, descansar é natural, fazer necessidades é natural. Agora, ir para a escola é social. É algo que foi construído, que foi colocado e passou a existir a partir de um determinado momento da humanidade, né? Que houve essa necessidade de ir a um lugar para se aprender. Antes as pessoas não iam para a escola, elas aprendiam em casa. Era o professor que ia até a casa das pessoas. Então, ir para a escola, que é algo que você faz todo dia e que você já está acostumado a fazer, que você está sentindo falta agora, nesse momento de quarentena, é algo que é uma construção social, não é natural. Comer arroz com feijão. Olha só, que legal. Comer arroz com feijão é uma coisa que as pessoas fazem quase todo dia no Brasil e a gente está tão acostumado que a gente acha que isso é natural. Mas não é. É uma característica da nossa cultura, da cultura brasileira, comer arroz com feijão. Algumas pessoas, né, várias pessoas em outras partes do mundo nem sabem, nem conhecem feijão, por exemplo. Não sabem o que é. Então, isso não é natural. Se fosse natural, todos fariam da mesma forma. E aí coloquei uma provocação aqui, né? Menino vestir azul e menina vestir rosa. Também consequência, né, de uma cultura que determina que homens têm que ter determinado comportamento e mulheres têm que ter outros. Isso não existe na natureza. Você não tem na natureza um cachorrinho macho que goste mais de uma cor do que de outra. Ou um gatinho, uma gatinha fêmea que prefira uma cor a outra. E, naturalmente, nós também não temos essas preferências baseadas no nosso sexo, né? Daquilo que a gente nasce. Então, é uma construção social, uma determinação social e não natural. Então, desnaturalizar é perceber que várias coisas que a gente vive, várias verdades, né, que a gente observa na sociedade que a gente segue, eles são frutos de uma das relações que os homens estabeleceram ao longo do tempo e que nos levaram a pensar de determinada forma, de uma forma ou de outra. Mas que isso não é uma verdade perene, é algo que pode ser transformado. Então, aqui no final, né, ter uma postura de desnaturalização nos faz querer superar, também tem um errinho aqui, vou corrigir, certas noções consolidadas naturalmente, o que nos permite ultrapassar os limites do senso comum e conhecer as causas e consequências dos fenômenos naturais. Então, o senso comum, ele vai aceitar muitas dessas verdades que a gente colocou aqui, né, como algo que é natural. Por quê? Porque ele não questiona.
ele não busca as causas, não se preocupa com as consequências, né? E quando a gente desnaturaliza, a gente se afasta do senso comum, porque a gente entende que aquilo pode ser compreendido, pode ser estudado. Porque algo que é natural, você não tem a necessidade de questionar muito, né? Assim, claro, você vai entender o funcionamento daquilo, de uma lei natural, mas aquela lei natural nunca vai mudar, né? As leis da física, elas não se alteram. As leis, as regras, as fórmulas da velocidade, da translação, isso sempre foi igual, não muda. Aquilo que é natural, aquilo que não muda. Então, muitas coisas que são sociais, às vezes, né, as pessoas passam, a sociedade passa para a gente como algo natural, porque não é interesse de, de certas pessoas, de certas classes, que aquilo seja mudado. Então, eu vou colocar, isso é natural, isso é normal, isso não pode ser alterado, isso tem que ser aceito por todos. Mas a sociologia vai questionar justamente isso, vai estranhar e vai buscar compreender as causas e perceber que muitas coisas que a gente, situações que a gente vive, elas podem não só serem compreendidas, né, como resultado das relações entre os homens, como elas podem ser modificadas também, ok? Então, nessa aula de hoje, né, era uma aula de revisão, espero que vocês possam ter compreendido, ela vem complementar aquele material que já havia sido disponibilizado para vocês, e a partir de agora a gente pode dar continuidade ao nosso conteúdo, seguindo com os próximos tópicos aí daquilo que está previsto no nosso currículo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula. Abraços.